Yivol Mashiach. Rebbe, em seus pronunciamentos, muitas vezes ele expressava, por assim dizer, pensava em voz alta, ou expressava os pensamentos dos ouvintes em voz alta. E de fato, já nos últimos anos, haviam tantas milhares de pessoas que recorriam ao Rebbe, mesmo cartas e perguntas e questões, etc. Já não havia a possibilidade de atender, não havia humanamente, fisicamente, a possibilidade de atender de forma individual a cada um, com audiências particulares, e algumas vezes, repetidas vezes, o Rebbe dizia para todas aquelas pessoas que tinham dúvidas pessoais, questionamentos, que se eles prestassem atenção nos seus pronunciamentos públicos, de lá eles poderiam extrair respostas e orientações, que as respostas e orientações para suas dúvidas, elas podem ser encontradas nos pronunciamentos que o Rebbe fazia publicamente. E interessante que publicamente muitas vezes o Rebbe suscitava questões e levantava perguntas, que eram as perguntas que as pessoas faziam, algumas verbalizando, outras escrevendo, e outras talvez até tinham vergonha de verbalizar e deixavam no seu íntimo, mas o Rebbe ventilava isso nos Fabrengens, nos encontros racídicos, levantava a questão e propunha também a resposta ou a atitude em relação a essa questão. Então, aqui nesse pronunciamento o Rebbe diz, Omnam adain nishalet hashelah, porém ainda pode restar a pergunta, o que fiche kama shoalim, como de fato muitos e vários perguntam, questionam, dizendo, tudo bem, eu vou me esforçar e vou tentar fazer mais para agilizar a chegada de Mashiach, etc. Porém, afilo kasher ani beatzmi yoset avodati bishleimut, mesmo quando eu pessoalmente procurar realizar o trabalho, o serviço espiritual de forma plena e completa, esgotando a minha capacidade, fazendo o que está ao meu alcance, a tal ponto que eu vou chegar num nível de anulação completa diante de Deus, e que o meu papel aqui vai ser de divulgar o bem, o certo, o espiritual, o judaísmo, etc. Mas a pessoa pode se perguntar, mesmo que eu faça tudo isso e chegue nesse nível, o que isso já vai resolver, o que isso vai adiantar, qual o benefício de tudo isso? Quando ele sabe que o povo de Israel, na própria linguagem bíblica, é uma minoria entre todos os povos, nós sempre fomos uma minoria entre todos os povos. Ba'olam saviv yeshnam shivim umot shehem ribuy atzum bekamut be'erech le'akivsa achad. Então, na linguagem antiga do Midrash, que falava que o povo de Israel era como uma pequena ovelha cercada por 70 povos. Então ele diz, naquela época se falava em 70 povos, hoje se fala em centenas de nações. Então ele diz, o que já adianta o meu trabalho espiritual, o meu específico individual trabalho, quando nós somos uma pequena minoria em relação aos bilhões de pessoas do mundo e todos os povos que nos cercam. Então, que benefício isso já pode trazer, que impacto global isso pode trazer para o mundo todo. Signon acher, ou em outras palavras, mais do que isso, às vezes um Yehudi pode ficar intimidado ou constrangido. O que vão pensar de mim, o que o mundo vai dizer, o que os povos, os gentios vão falar, se eles vão ver que um Yehudi está se dedicando à espiritualidade, e não só para si mesmo, mas está procurando divulgar e propagar esses valores, essas fontes espirituais para fora. O bimiuchad, e quando eles perceberem que um Yehudi está ocupado, especialmente bekiruv hageulah amitid ve'ashleimah, em trazer e aproximar a redenção verdadeira e completa, eles não entendem o significado disso, eles não entendem o conteúdo disso, isso pode ser mal interpretado e etc. Está certo que esse é um objetivo muito nobre, muito elevado,
Mas diz o Rebbe, esse tipo de pessoas, ou esses tipos de Yehudim, eles dizem, nós temos que ser ponderados, nós temos que ser equilibrados, a gente deve considerar o que o mundo vai pensar de nós, como vão nos interpretar. Então não é agir assim, não é de uma forma desprendida de tudo, só no campo espiritual, sem ser entendido ou pode ser mal interpretado. Então, o Rebbe diz que na verdade são dois tipos de questionamentos, mas que eles têm a mesma raiz, já que nós somos uma minoria e somos poucos. Então, em primeiro lugar, o que já vai adiantar? Todo o meu empenho, esforço espiritual de fazer o bem, propagar, etc. Em segundo lugar, vão rir de mim, podem zombar de mim. O que vão achar? Será que não vão achar que eu sou alienado, sou lunático? Será que está maluco? Que ele pensa que vai trazer a redenção e etc. Diz o Rebbe, não se intimide com nada disso, mesmo aqueles que pensam e questionam isso. Ve'amane al zehu, a resposta para esse tipo de questionamento é Haolam kvar muchan, não se intimide do mundo das pessoas, dos milhões de pessoas, porque na verdade o mundo já está pronto e preparado para a redenção. O mundo já está apto, você não precisa ter receio, medo, vergonha, etc. Kasher Yehudi Yaset Avodato Kedebai, quando um Yehudi realizar o seu trabalho espiritual de forma apropriada, Beofen de Milmala Mimedida Veagbalá, sem se constranger, sem se intimidar com o mundo, com o que vão pensar dele, etc. Pelo contrário, agindo de uma forma que transcende as limitações, as medidas e limitações do mundo. O Beyachad imzeh, mas isso também não quer dizer fazer loucuras ou se alienar do mundo. O Rebbe diz, uma pessoa deve estar acima das limitações do mundo, mas junto com isso, que fichas melubash bekelim de levushei ateva, a sua atuação deve ser de forma tal que ela preencha, que ela esteja revestida nos instrumentos, nas vestimentas da natureza. Ou seja, a pessoa não deve querer parecer um lunático, ela deve procurar fazer as coisas e transmitir as coisas de uma forma aceitável, revestida nos padrões da natureza. Quando a pessoa agir dessa forma, diz o Rebbe, garante o Rebbe, Ire echsha olam, teva olam, veumot olam, mesayeim lo bavodato, ele vai ver e constatar como o mundo, não só o mundo, a natureza do mundo, ou todos os povos do mundo, não só que não vão debochar e rir dele, não só que não vão interferir ou atrapalhar, pelo contrário, vão ajudá-lo, vão auxiliá-lo, vão lhe dar retaguarda. Então o Rebbe diz, o mundo não vai interferir, nem o mundo, nem a natureza do mundo, nem os povos do mundo, ninguém vai ir contra, pelo contrário, vão ainda ajudar e auxiliar.